Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, na palavra do Senhor fala, né, que não se cai uma folha, né, de uma árvore, sem que seja pela permissão do Senhor, né? E eu tava aqui, ontem eu tava dando um passeio aqui, né, olhando aqui as mangas e analisando assim que nós estamos na igreja, né, na série de João, né, 13, versículo 15, né? Não, versículo 16 ou 15, tem que confirmar lá. Que fala lá, né, que a gente precisa o quê? Permanecer em quê? Na videira, que a gente precisa, né, ser frutos, né? E vai falando isso. E eu falei, Senhor, né? Numa videira, quando fala videira, a gente lembra de um pé de uva, né? De uma plantação de uva. Mas aquela videira, ela tá representando todas as plantações de Deus. Todas as plantas, né? Aqui nós plantamos, ó, pé de cajamanga. Vê se vocês estão conseguindo ver. Peraí. Ah, não. Aqui, ó. Cajamanga. Tá nascendo aqui, cajamanga. Eu plantei aqui, ó. Peguei uma cabeça de cebola, tava dentro da geladeira, ela começou a nascer, né? A cebola eu plantei, olha aqui pra vocês verem, né? Estão secando, mas tá servindo cebolinha, né? Nós temos aqui o guapo, nós temos aqui o boldo, né? Plantamos tudo na lata, né? Temos o alho poró, mais cebolinhas, né? Temos essas plantinhas aqui. Aqui eu plantei um pé de algodão. Peguei com um pedacinho, olha que legal. Que ele cresceu, agora a gente vai mudar ele de lugar. Uma erva Santa Maria tentando pegar, né? Então a gente vê que cai algumas folhinhas, babosa. E tem umas plantinhas, meu marido sempre coloca umas mudinhas na caixa de leite, né? E quando elas plantam, ele leva lá pra chácara lá do pai dele. Ou planta aqui, né? Em outro local. E eu fiquei analisando, né, meus irmãos? Eu fui ali pra fora ali de casa e eu fiquei olhando o pé de manga. Analisei a manga, né? E pensando, né? Essa árvore aqui representa, né? A videira, representa a planta, né? Jesus. Né? A gente tá falando assim para nós chegar em Jesus mesmo. E eu falei assim, Deus, assim como aqui, ó, nesse cajamanga tem frutos verdes, tem um que tá começando a ficar de vez, né? Meio verde para madurar. E tem os maduros. Dessa mesma forma, pode aparecer uns que ficam podres e cai. Dessa forma também ele não cai sem a permissão de Deus. E eu comecei a andar ali no pé de manga, depois eu vou postar aqui. E eu comecei a analisar os frutos podres que caem, né? Não importa qual estação você esteja, mas o importante é que em qualquer estação que você esteja ligado à videira. E se você está ligado à videira, você às vezes está no processo de um fruto verde, de um produto de vez, né? Tá verde, mas tá no processo amadurecendo, ficando de vez. Você já comeu um fruto de vez? Alguns é gostoso, outros estão começando a ficar gostoso, daí você dá vontade de comer ele maduro, né? E tem aquele que já amadureceu, né? Que já ficou maduro ali. E quando ele cai, o Senhor permite ele cair, né? Talvez para... E a gente vai ali nos pés, a gente consegue às vezes salvar e comer, alimentar daquele ali que caiu, aquele maduro, né? Porque ele já caiu para quê? Ele já tá pronto para servir, né? Mas tem também aqueles que ficam no pé maduro e não caem, eles estão bem firmes, daí você tem que ir lá apanhar ele, né? Às vezes tem pessoas que fazem maldade, né? Pegam uma verde, né, do pé para derrubar uma madura, não. Melhor pegar uma que tá lá no chão, né? E jogar e derrubar, ou outras formas de apanhar. Daí que eu fiquei pensando? Eu comecei a analisar aquele fruto podre que tava lá no chão, ali do pé de manga. E eu observei que ele estava próximo à terra da videira. E eu pensei, esse fruto podre, ele tá podre, mas dentro dele ainda tem uma semente. E essa semente, se ela tiver numa terra produtiva, provavelmente ela tá. Se ela caiu ali por baixo ali de um pé, ela tá numa terra produtiva, ela vai ter o quê? Ela vai começar a formar raiz, porque todos nós que estamos ligados na raiz... Só um momento, gente.
Então, assim, porque todos nós que estamos ligados à raiz, né? A raiz da videira, ainda que a gente caia do pé, ainda que você caia do pé e você sente assim, nossa, eu não estou ligado na videira, estou sentindo mal, estou sendo atacado, eu estou me sentindo uma pessoa podre, estou sentindo uma pessoa tão diferente, uma pessoa assim, tão distante dos frutos verdes, maduro, de vez. Eu estou aqui, caída aqui nessa terra. Eu não tenho produção de nada. Eu sou uma pessoa podre. Mas quero falar, para Jesus, ainda há raiz dentro dessa fruta podre. Ainda há uma semente. Essa semente, se ela estiver ligada à videira, ela produz raiz e ela vem e faz a diferença. Às vezes alguém vai falar assim, nossa, aquela pessoa era tão ruim, muito podre, muita maldade, tanta coisa que ela fazia, como que pode? Ela tá tão mudada agora. Porque dentro desse fruto, dessa casca assim de fruto que você vive, que você tinha, que você fazia tantas coisas ruins, assim como eu, né, eu falo de mim, tinha uma semente, tinha uma fé, uma esperança. E nessa semente ainda há esperança. Ainda há esperança. Só quem tem raiz. E o que acontece? Dentro daquela semente, ela produziu raiz, ainda sendo aquele fruto podre caído lá no chão, caído lá na terra. Ele conseguiu vencer, porque quando ele caiu lá na terra, ele recebeu sol, ele recebeu terra, ele recebeu adubo. Porque, meus irmãos, se a gente for analisar, às vezes a gente não gosta, a gente quase não vê as pessoas falando sobre fezes, urina, mas até isso, até as fezes de um animal, talvez até a nossa, a gente não gosta de falar, mas até as fezes que a gente fala que tem podre, que tem fedido, até elas são adubos, porque todas as plantações, principalmente essas hortaliças, cebolinhas, elas necessitam das fezes para juntar ali no adubo. Hoje eles estão fazendo uns adubos assim mais artificiais, coloca terra, mas não, meus irmãos, se você for pensar lá atrás, vocês que lembram, os adubos pegava ali a bosta ali da vaca, do porco e de outros animais ali e colocava ali, e aquela planta crescia. Ela crescia, crescia, aquela cebolinha ficava viva, aqueles alface, e ainda é assim. Aquilo que a gente acha que é podre, que a gente chama de podre, fedido, ele ainda assim, ele cai na terra, ele vira um adubo para nós mesmos, meus irmãos. E a gente não gosta de falar, mas meus irmãos. A urina, ela é o quê? Um ser humano, a gente já viu muitas histórias, um ser humano que está numa crise ali, passando sede, não teve nada ali para tomar, a gente já viu história, que aquela urina serviu para hidratar. Aquela urina, às vezes com cheiro mau, cheiro de acidez, ela serviu como uma hidratação, meus irmãos, porque aquilo que a gente acha que é podre, aquela fruta ali no chão que a gente vê que é podre, aquele irmão que a gente fala, ele é podre, ele não presta. Dentro dele tem uma semente, e essa semente tocada na terra, essa terra, ela produz e ela cresce e ela vira raiz e ela vira outra planta, porque Jesus já semeou as sementes. Jesus já semeou tudo isso. Então, tudo que cai de qualquer árvore já está ligado à videira, porque é uma plantação. Jesus não, quando passa lá e fala, viu aquela planta lá que não dava fruto, o que, que ele falou para aquela planta, perto dos discípulos? Que ele amaldiçoou aquela planta e imediatamente ela secou, porque ela não tinha nem frutos. Pode ser que se ela tivesse um fruto podre, tivesse caído um fruto no chão, ele ia erguer, mas nem fruto podre sobreviveu teve aquela árvore. Então Jesus não quis, ele não amaldiçoou uma planta, ele não foi numa árvore e falou assim, vou amaldiçoar essa árvore porque aqui tem frutos podres, frutos caídos no chão. Não, Jesus não amaldiçoou. Ele só pediu para, ele só deu o exemplo da planta lá, que estava daquele jeito, sem dar fruto, e Jesus pega e fala, eu amaldiçoo essa planta, e ela se secou.
mas ele em nenhum momento foi em uma planta que tinha frutos, seja verdes, seja em processo de vez, né? Seja maduros e seja podres. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Então, meus irmãos, qual é o seu processo? Está verde? Deus está trabalhando. Está de vez? Deus está trabalhando. Está maduro? Deus está trabalhando. Ai, você não se sente bem porque seu fruto está podre? Você tem se sentido podre, caiu no chão? Deus está trabalhando porque Deus é permanente. Permanece conosco. Essa palavra permanecer, ele permanece com todos aqueles que são frutos. Ainda que você se sente um fruto tão ruim, ainda que você já foi acusado como um fruto podre, você vai frutificar, porque a sua semente vai trazer raiz e você vai frutificar novamente. Frutos verdes, de vezes, maduros. Até quando? Enquanto nós estivermos aqui, porque nós vivemos em processos contínuos com Deus, de aprendizagem, de crescimento. Nós podemos estar, né, velhos, estar mais adultos, mas nós vivemos em processo contínuo de crescimento espiritual com Deus. Você pode estar velho, mas a sua mente, os seus pensamentos, ele ainda continua em processo de quê? De crescimento com Deus, de união, de ligação com essa videira. Nós temos essa semente, o Espírito Santo, ele é essa semente, porque Jesus, ele veio como semente. Deus foi, entregou a semente de Jesus para nós. Essa semente trouxe raiz, cresceu, produziu e evangelizou para todos os frutos. Jesus evangelizou para os frutos verdes, de vezes, maduros, e para os podres que estavam caídos ali no chão, para aqueles que estavam comendo migalhas ali, sendo comidos ali, traçados pelas minhocas, pelas formigas, mas ainda dentro daquela semente batia a luz do sol, a luz resplandecente de Jesus, e ela crescia. Ela crescia naquela terra, e aquela terra se tornava uma terra fértil, ela se torna uma terra fértil. Com Jesus, meus irmãos, você pode permanecer da forma que você está hoje. Como você está hoje? Não sei, mas permaneça com Jesus. Você está como fruto hoje? Ou você já está em um processo de uma semente ligada ali na terra, começando a trazer novamente a raiz? Porque o nosso coração tem a raiz de Jesus, a nossa alma tem uma raiz ligada à videira, ligada aos frutos. Há frutos que a gente compra verduras, frutos a gente coloca na geladeira. Coloquei essa cebola, a gente coloca beterraba dentro da geladeira. Aquele processo, até parece que ela já foi desligada da videira, que ela já foi desligada da planta, da raiz, mas você põe dentro da geladeira, naquele congelado ali, ela começa a sair as plantas, as raízes por dentro. E se você vem e planta na terra, como eu plantei a cebola, ela nasce ainda, ela ainda é reprodutiva. Ela ainda é para o nosso consumo. Meus irmãos, os planos de Deus são sempre melhores e maiores. Deus é o maior professor, a maior ciência. Que ciência é essa que Deus tem? Que a gente pega um fruto, compra ali na feira, todo mundo passou a mão, daí você vem, leva, guarda na geladeira, a hora que você olha, ele está nascendo raízes, nascendo folhas, você planta. A cenoura começa a nascer ali. Meus irmãos, e se você pega um fruto podre na geladeira e se ela tem semente, se você joga a semente na terra, aquela semente ela tem raiz. O Espírito Santo é essa semente. Por quê? Essa semente ela nasce. Você põe uma semente, ela nasce e ela produz galhos para cá, para cá, para cá e vai, ó, crescendo. Espírito Santo, ele é assim, ele está no meu coração, ele está no coração dos meus filhos, do meu esposo, está no seu coração. Porque ele vai se espalhando. Aquele tempo ali de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu ali, batizou todos ali, naquele avivamento, o Espírito Santo, ele cresceu como uma semente em cada corações. Cada coração ali estava com uma forma, cada fruto ali estava de uma forma. Tinha frutos verdes, maduros, de vez, podres, mas o Espírito Santo, ele foi em todos aqueles corações. E houve um avivamento. O Senhor tem falado muito de avivamento.
Ele está nos preparando para um avivamento. Seja qual situação que você está, não se desliga desta videira, não se afasta. Lá em Jó, né? Deixa eu olhar ali se eu acho ali a palavra em Jó. É em Jó, mas fala lá da raiz, né? Que quem está plantado, só quem tem raiz, né? Suporta. Só quem tem raiz suporta passar por todas essas lutas, por todas essas provações. E aí, quem tem raiz? Eu e você temos raiz. E essa raiz, ela é a vida. Ela é a vida. A vida que o Senhor nos deu aqui. E ela vem de dentro. Essa raiz, ela não saiu do fruto por fora, não. Essa raiz, ela vem de dentro para fora. Ela está dentro de nós. Querendo florescer, querendo crescer, virar uma planta e dar frutos. Frutos que traz o quê? Frutos que traz paz. Frutos que traz fé, esperança. Fruto que traz boas novas. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus e meu Pai, obrigada por essa linda e abençoada palavra que o Senhor nos entregou nessa tarde. Pai, que o Senhor possa estar em cada coração, em cada um de nós, Pai, trazendo em nós o gozo da alegria de sermos frutos em qualquer situação, mas de podermos ainda ter esperança da nossa semente ser ligada na raiz de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja renovada pelo poder e pela graça que já nos basta, que você seja agradecido pela misericórdia do Senhor que está mais hoje em nossas vidas, está mais hoje em minha e na tua vida. Que Deus abençoe. A raiz de Jesus, ela está ligada aqui aos meus animais também, olha aqui, no meu titiquinho, mamãe ama. Está ligada aqui, ó. Está ligada em todo ser, Xaninha. Não assusta, não. Está ligada, meus irmãos, à raiz do Senhor. Porque todo ser que respira louve ao Senhor. Amém. Só quem tem raiz suporta o que eu já passei. Só quem tem raiz suporta o que você está passando. O que você está passando parece seu fim. Mas você tem raiz. Amém? Tchau.